Eu sou o chão que você pisa, o solo firme, a areia fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes a ser descoberta, a água morna em que você mergulha, o verde que descansa os seus olhos. Eu sou a Amazônia, eu sou o vento no cabelo, o calor no corpo, o arrepio na pele, o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Eu sou a vida que você sente correr nas veias, a lembrança que fica para sempre na memória. As aventuras inesquecíveis. Eu sou o samba, o frevo, o axé, o cururu, o carimbó, o cateretê e a dança do boi. Eu sou as margens plácidas, o berço esplêndido, os raios fúlgidos e o lábaro estrelado. Você me conhece um pouco, e se me conhecer melhor, vai reconhecer que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. Bom dia, que a gente sempre saia melhor do que entrou. E é uma graça ficar com ele aqui e integrar esses encontros com gente tão boa. Eu dizia ontem, conversava agora com a Eliana sobre leitura. E eu creio mesmo nessa intimidade enigmática, deliciosa, do encontro entre o texto e leitora, entre a teia, o enredo e a imaginação de quem voa junto com o seu texto. E conversávamos há pouco ali sobre esse momento de encontrar quem nos lê, né? E como a pessoa que lê também inventa a partir do que lê, e inventa e vai mais longe às vezes do que a própria tecelagem proposta pela escrita. E como amo isso, é uma alegria estar aqui com quem também viaja na escrita e é leitor. Então, vamos trocar ideias, conversar, e gostaria de saber a princípio como que é o seu dia a dia de escrita, como é que são os sentimentos, como é que são os horizontes, como você se prepare, como flui no momento da escrita. Por favor. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, Alain. Acho que nunca fizemos, não é? Uma mesa juntos, então é um encontro inédito para nós também, embora já tenhamos nos esbarrado aí em eventos, e, enfim, pela vida. E é incrível, né? Estamos fora do nosso país, falando sobre o que escrevemos, o que criamos. Eu acho que eu sou uma autora muito inquieta. Então, eu acho que eu fui mudando de fases, né? O que é natural da vida. A gente vai amadurecendo, vai caminhando, vai lendo, vai trocando nesses eventos com as pessoas que compõem mesas conosco, com vocês, com leitores e leitoras, e vai aprendendo sobre a vida, e isso vai influenciando no que a gente cria, no que a gente escreve. Então, para mim, hoje, o meu dia a dia de escrita, ele é um tanto agoniado por conta do calendário, da agenda, e eu estou nessa tarefa brava de conseguir separar esse tempo para mim inegociável, que é o da criação, esse espaço, esse respiro que a gente precisa ter para pensar e amadurecer o que vamos escrever, né? O que eu vou escrever, o que eu quero realmente escrever, para além das tendências de mercado, para além do que é moda deixa de ser moda, o que realmente me toca, o que realmente me inquieta, o que me desafia. E eu não posso ser um entrave para mim mesma, né? Então, eu tento não ficar refém de mim mesma. Então, eu fico inventando coisas para não me acomodar em fórmulas que deram certo. Isso é agoniante por um lado, né? Porque é o terreno do desconhecido,
Mas eu acho fascinante, por outro. Então, sei lá, eu tenho uma rotina que não é muito bem uma rotina. Um dia eu falei para um amigo assim, nossa, eu tenho uma vida que é um caos. Aí ele falou, não, você não tem uma vida que é um caos. Se a sua vida é assim, o caos é a sua ordem. Quando ele falou o caos é a sua ordem, eu falei, nossa, mas não é que é isso? E aí eu fiquei em paz com o meu caos, que é o jeito que eu tenho de criar as coisas. Então eu não vou dizer para você, eu acordo, eu faço isso. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo ser essa pessoa, eu nunca pude ser essa pessoa. Porque eu criei praticamente só 2 filhos e, enfim, com todos os compromissos e famílias e familiares e outras questões que dependiam de mim. Então eu não conseguia, eu trabalhava demais. Então é isso. Isso foi um treino também. Eu escrevo em qualquer circunstância, fora de casa, em casa, de manhã, de tarde, de noite, quando dá, e quando me bate aquela urgência, né? Aquela necessidade. Mas quando eu engato numa história, quando eu acho que, nossa, é isso aqui que eu quero, aí aquilo me acompanha. Aí onde eu vou, o livro está aqui na minha cabeça, né? Eu estou aqui com você, bebendo, tomando um negócio, mas está aqui rodando. Ali, no segundo plano, o livro, eu não sossego enquanto eu não termino. Vira um negócio assim, avassalador. Então é isso, Alain. Eu acho que eu tenho conseguido produzir bastante por conta, acho que desse treino, aí entrando na sua área, né? De saber gingar com esse cotidiano caótico. E por um amor, né? Por uma paixão pelo que eu faço. Eu adoro escrever. Então, ainda nessa praia, e como é que compõe o personagem? Pesquisa, imaginação, vivência, experiência. Essa onda de ser capturada por um livro, bolar o próprio sequestro, né? E essa obsessão de estar no livro o tempo todo. Quando você está aqui comigo, olhou para esse copo d'água, você já está pensando naquilo, nesse copo, aquele movimento, aquela personagem. Se você puder gostar de falar disso, como é que são as composições de personagens, pesquisa, imaginação, experiência, vivência, linguagem. Pois então, eu gosto de trazer ou de brincar com vozes diferentes, né? Com narradores diferentes. Então, no Água de Barrela, a narradora sou eu, a história da minha família, né? E é muito interessante que o livro já tem 10 anos e muita gente ainda hoje lê o livro e diz assim, nossa, eu descobri que é você. Quando chega no final descobre, né? Eu acho isso legal, essa surpresa. No Crime do Caso Valongo eu tinha 2 pessoas, eu queria na verdade uma história que fosse deslocada, né? Primeiro eu pensei em 2 tempos, no presente e no passado, depois achei que ia ficar muita loucura essa viagem e voltar. Aí eu criei 2 personagens do mesmo universo, mas completamente diferentes. Ela, uma mulher negra, africana, escravizada, nananã, e ele era um homem negro, mas nasceu liberto, ele era um cara pardo, então ele tinha uma outra vivência dentro daquela sociedade. Os 2, de alguma forma, contam esse crime, que é uma metáfora, né? O crime do Caso Valongo é uma metáfora para o grande crime que foi a colonização no mundo todo, e no Brasil em especial. Depois o Nada Digo de Ti, é uma personagem que eu achei na pesquisa do crime do Caso Valongo, que é uma personagem muito interessante, que no século XVI, em Portugal, disse para a Inquisição assim, não me chame de negro, me chame de negra. E quando eu li essa pesquisa, eu falei, meu Deus, é um discurso transgênero no século XVI para a Inquisição. Que personagem incrível, mas não cabia no crime do Caso Valongo, senão a história ia para outro canto. Aí eu guardei na gaveta, falei, não, isso aqui merece um tratamento especial. Aí veio Nada Digo de Ti, que a gente não veja que é um livro para esta personagem, é um livro sobre hipocrisias, então o livro tem toda uma arquitetura como se fosse um processo. Então cada capítulo abre das causas, das consequências, foi muito divertido, né, escrever esse livro, muito interessante criar essa história, uma aventura, acontece 1000 coisas. E o narrador desse livro, aí eu não vou dar o spoiler, quem conseguir, ele tem traduzido em francês, acho que tem aqui para vender. É o meu único livro que está traduzido em francês. Nada Digo de Ti que a gente não veja, e as pessoas gostam muito. Aí depois veio a pandemia, e aí eu achava que eu tinha que escrever, alguma urgência bateu ali,
de escrever uma coisa que eu já tinha na cabeça, né? Que é uma personagem que está no Água de Barrela, que é uma tia, a avó, a tia bisavó, que foi um caso clássico no Brasil. Uma menina que vai do interior para uma cidade, trabalha numa casa semi-escravizada a vida toda, né? Como doméstica. Só que veio a pandemia e isso é agora, né? Porque o que apareceu de casos de trabalho análogo à escravidão, empregadas domésticas que não conseguiam voltar para casa, virou um serviço essencial. Então, as domésticas, as empregadas não conseguiam se isolar do vírus da Covid. Não por acaso, em São Paulo, no Rio, as primeiras vítimas da Covid foram empregadas domésticas, até que uma madame deixou uma criança cair do 10º andar de um prédio em Recife. Aí aquilo ali para mim foi a gota d'água, é agora que eu vou escrever esse livro. Então foi um livro muito escrito na força da raiva mesmo. E ele vai ser traduzido para o francês ano que vem, né? Solitário. Então os personagens eles vão aparecendo e junto com eles acho que um projeto de escrita, né? Um certo mapa do que é a vida negra, sei lá, no Brasil, nas grandes cidades, coisas mais subjetivas também, para além dos racismos gráficos e das situações mais explícitas, digamos assim, né? Tem coisas mais sinuosas nesse percurso que me interessam. E bastante pesquisa, né, Leandro? Seu trabalho tem muita pesquisa historiográfica e familiar. Como que você trança documental familiar, que é muito presente na sua caneta, com essa pesquisa histórica? Eu sei que você é rata de hemeroteca, por exemplo, né? Fareja, cavuca, garimpa. Como que você trança isso na composição de seus enredos? Olha, quando eu comecei a escrever o Água de Barrela, eu queria contar aquela história, né? Que eu achava que no Brasil eu não conseguia ver a história de uma família negra. Eu tinha muito dado, tinha muita informação. E eu comecei simplesmente a pesquisar para contar aquilo. Eu me dei conta que não bastava ter ouvido os relatos orais e não bastava saber alguma coisa da história do Brasil como eu estudei na escola, enfim. Eu precisei voltar para esse banco escolar com outro olhar a história do meu país com outra. O que não me contaram aqui? Né? E aonde eu posso achar evidências dessas coisas que não me contaram? Então, eu fui atrás de tudo que vocês possam imaginar, em todos os lugares que eu consegui alcançar. Então tem história oral, tem hemeroteca da Biblioteca Nacional, tem arquivo das cidades que eu pesquisei, ou seja, Recôncavo, Salvador, Rio de Janeiro, tem Biblioteca de Londres, porque eu trabalhava com esporte, fui cobrir as Olimpíadas, eu fiquei hospedado em frente à Biblioteca de Londres, eu falei, nossa, quase abandonei a Olimpíada para ficar dentro da biblioteca. E isso é uma coisa muito interessante, porque a Europa tem muito mais da gente do que a gente, achei muito mais coisas lá, isso é um outro papo, né? Blog de viajante, Google Mapa, o que mais? Tudo que vocês possam imaginar. Então, isso fez um mergulho muito intenso e uma volta, foi um túnel do tempo, né? Foi como entrar no túnel do tempo e voltar lá naqueles... eu achei documento perdido no Arquivo Nacional, que estava catalogado errado, né? Eu sou essa pessoa alucinada. E eu descobri que é isso, está tudo... C'est tout mélangé, como disse eu. É tudo misturado. A história da minha família e a história do próprio país, a história das nossas famílias, está tudo entrelaçado. E eu meio que desacralizei a ideia de documento. O que é um documento? O que é uma evidência histórica? E eu comecei a encarar absolutamente tudo como documento e evidência histórica. Foto, vídeo, obra de arte, música, história oral, tudo para mim virou documento. E nesse momento eu descobri que não existe limite para o que a gente quer e a gente precisa procurar. Então a gente às vezes fica limitado com a ideia arquivística, né, de uau, eu preciso aqui de pastas que eu vou procurar ou livros que eu vou pesquisar, enquanto que a gente tem
A esquina da sua casa pode ser um documento. Enfim. E aí, isso é um exercício, né? Ao longo do tempo, fazendo o Água de Barreiro, eu levei quase 6 anos pesquisando. Eu não tenho a paciência de Ana Maria Gonçalves e aquela disciplina incrível dela, de pesquisar 2 anos. Não, eu fui pesquisando, escrevendo, mudando. Não sei dizer quantas vezes eu reescrevi, porque eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo agora. E aí, à medida que a pesquisa avançava, eu ia mudando o texto, ia modificando, ia jogando fora, ia adicionando outras coisas. Então, eu acho que hoje está tudo muito misturado, muito entrelaçado. Mas é isso, eu acho que eu exercitei um olhar e um jeito de escrever que faz eu ver as coisas da minha família, que por circunstâncias, não sei, a gente tem muito documento, né? Documentos da vida, carteira de identidade, nascimento, certidão de óbito, foto. A gente tem muita coisa. E eu comecei a entender que isso não é meu, ou do meu grupo familiar. Isso é uma coisa do país. Eu tenho documentos muito raros. Eu tenho um título de eleitor, por exemplo, da minha bisavó, que é de 1946, que foi o ano em que as mulheres foram obrigadas, todas as mulheres foram obrigadas a votar, porque antes, né, o voto feminino era dos anos 30, mas só mulheres casadas ou solteiras com renda própria, imagina, né, nos anos 30 do Brasil, que mulher solteira tinha renda própria para poder votar, e mesmo as casadas, né, quem tinha independência, mas em 1946 esse voto se tornou obrigatório e minha bisavó tinha um título de eleitor. Então, esse papel, esse título, ele não é só da minha família, ele é história do Brasil. E encarar isso foi uma descoberta e, enfim, o professor Walter Fraga Filho, lá da Federal do Recôncavo, falou assim, você sabe que você tem que fazer isso não é porque você quer, é porque você precisa, porque o Brasil precisa. E realmente, sabe, eu acho que, passados esses anos, os ecos desses livros me mostram isso. A minha primeira formação escolar é história, né? E há uma mentira que até dói, que é a história, que Rui Barbosa queimou todos os documentos. E a gente ainda, apesar de uns 20, 25 anos isso já ser desmentido categoricamente, com muita qualidade, ainda há quem desconsidera, né? O trabalho das historiadoras negras brasileiras sobre o século XIX é estupendo, comparado até com o que se faz em outros países sul-americanos, caribenhos, Estados Unidos. E o propósito, a qualificação de documento histórico, cultura material, né? É o que você disse, uma cadeira é um documento, é um arquivo, uma vela é um documento, um arquivo. E os objetos mediam relações, né? Então, a orelha da escritora, o olhar, a mão da escritora, quando ela lida e anda pela cidade do Rio, que é uma cidade que, na geografia, a gente chama de rugosidades, né? Você tem várias temporalidades na mesma parede, você tem ali o terror e a carícia andando juntos. Como que você saca se há essas contradições cariocas e brasileiras na sua escrita, né? Na subjetividade das suas personagens, nas composições que você cria, se você pensa nisso enquanto escreve, se há também a escrita é um rio que vai se abrindo enquanto se derrama, né? A noção de projeto, de escrita, você já nos falou que ela vai acontecendo junto. Pesquisa, escrita, projeto, o livro vai te mudando. Como que você acha que isso te toca, a caneta, o teclado, essas contradições visíveis nesses arquivos pulsantes de cada dia? Olha, Alain, eu acho que é o seguinte, tem uma frase, né, que é um pouco desses coaches, mas que eu acho interessante. A gente não deve ser por acaso, a gente deve ser de propósito, né? E eu acho que no Água de Barrela muita coisa foi por acaso, porque isso não estava tão... Eu tinha uma vontade tão grande de registrar essa história, que eu fui pesquisando naquela ânsia e fui contando a história, mas à medida que eu fui caminhando pela escrita, isso começou a ficar mais intencional, mais de propósito. Então, eu fui amadurecendo e eu fui
aparelhando, né? Eu fui me juntando ferramentas para lidar com isso que você diz, né? Com essas subjetividades e pensar intencionalmente em determinadas coisas, né? Eu preciso dominar o livro é meu, sou eu que estou escrevendo, então eu preciso ter, pelo menos o que eu quero, eu preciso ao máximo tentar colocar ali. E para isso eu preciso ter, uma casa precisa, para subir precisa de laje, né? E a laje para mim é estudar mesmo, né? E eu comecei a me instrumentalizar, né, com outras leituras, ou seja, ontem falávamos sobre Muniz Sodré, sobre Ney Lopes, todos os gringos aí que pensaram sobre nós, e essas leituras, elas foram me capacitando a colocar isso ali nos personagens sem que fique algo didático e sem que você perceba que você está lendo uma pesquisa, né? Então, é algo tá ali. E é muito interessante que os leitores me dizem assim, nossa, tem uma coisa aqui que eu não sei explicar o que é. Esse personagem aqui tem uma coisa que eu não sei explicar o que é. Isso é muito bacana, porque eu falei, bom, então deu certo. Se você não sabe explicar o que é, mas me tocou em tal lugar assim, me tocou nisso assim, me fez pensar isso. Falei, então deu certo. Porque eu acho que é um pouco a ficção, a função da ficção, né? Fazer com que você sinta aquela história e você mergulhe naquela história de uma tal forma que você se coloque ali e isso te instigue o pensamento, faça sinapses no seu cérebro de uma tal forma que você... Não sei se a palavra é empatia, mas que te faça também um personagem daquela narração, né? Da contação daquela história. Então, tem muitas coisas, né? Então, sei lá, por exemplo, no Crime do Caso Valongo, o personagem Nuno, né, que é um cara letrado, ele lê Shakespeare, ele lê não sei o que lá, mas ele é um malandro do Rio de Janeiro, ele é um cara assim, com uma moral muito duvidosa, ele é um cara que dá golpes, ele faz contrabando junto com o marinheiro lá, ele é esse cara que está ali, né, em todas... E é um personagem muito atual, então o que eu precisei ler para construir esse personagem? Tudo isso, né? Tudo isso, sobre a capoeira, sobre a literatura do século XIX, óbvio, não vou escrever como um autor do século XIX, mas precisei ler os autores do século XIX para dar um perfume. Você lê e você sente que você não está no século XXI. Então tem algumas palavras, algumas formas de falar. Então é Machado de Assis, é Lima Barreto, toda essa galera, Maria Firmina dos Reis. Então tem ali um negócio, aí a pessoa lê e fala assim, nossa, eu me senti lá. Né? Não está lá, você está aqui, eu escrevi no século XXI. Mas é essa magia da ilusão, né? Que não é o cinema, mas é uma forma de... Porque você projeta na sua tela mental aquela história. Essa é a magia da escrita. E é isso, é um exercício também, né? Talvez... Eu amo cinema também, amamos, né, gostamos. Mas talvez mais do que cinema ainda, porque nós criamos a imagem. Uma coisa é assistir um rato andando num varal, escorregando pela gola de uma camiseta. E outra coisa é estar escrito e eu tenho que imaginar esse rato. Que rato é esse? A cauda dele, eu que camiseta, que varal. Então a leitora, ela inventa a imagem, decifra, cria também, né? E essas personagens, elas te tocam, te tiram do prumo. Você dorme com elas, acorda com elas, xinga, sorri, como que é? Porque tocam leitoras, tocam leitores. E você, antes, com elas? Nossa, tem uma intimidade... Sim, muitas... Às vezes eu mato uma personagem, nossa, aí eu choro, como se eu tivesse... Mas que coisa louca, sou eu que estou escrevendo isso aqui, estou matando essa pessoa. Sim, é uma relação muito íntima, né? Alguns personagens você fica anos com Água de Barrela, 6 anos com aquela família toda, muita gente que eu não conheci. Agora eu escrevi um livro, vou lançar em outubro, chama Meridiano. Aí são 6, é uma família, são 6 pessoas, cada capítulo é uma pessoa da família contando a história daquela própria família, do seu ponto de vista. 6 vozes, nossa, gente, coisa esquizofrênica. Você está falando com 6 pessoas falando com você.
Algumas vozes são muito difíceis, porque são muito diferentes de você. E esse exercício da alteridade também é outro exercício de distanciamento. Ou seja, um personagem que é radicalmente diferente de você. E você escrever como se fosse ele, uau, né? É algo difícil, muito duro. A gente briga com o próprio personagem. Ele, não, mas esse sou eu que estou falando, não. Ele não falaria assim, você vai lá e apaga 3 páginas. Sabe que são 3 páginas? Aí você vai lá e apaga 10 páginas. E esse livro, por exemplo, teve uma hora que eu olhei, não é isso. Não é isso. E eu paguei 50 páginas. É essa disposição que a gente tem que ter quando a gente senta para escrever. Não sei se para todo mundo vai chegar. As pessoas podem gostar, podem não gostar, mas para mim tem que ser verdade, né? Para mim, eu preciso me emocionar e brigar, ou abraçar, ou beijar, ou me divorciar dos personagens que eu mesma criei, para que eles sejam de carne e osso, né? Que você sinta que você está vendo pessoas ali, não, sei lá. Né? Então é assim, é muito intenso, né? Às vezes eu sonho, né? Quando eu sinto que a escrita está emperrada, eu falei, não, já deu minha hora. É incrível, mas eu sou disléxica. E aí a dislexia, né, foi algo que eu treinei ao longo da vida, né? E é algo que está comigo ali. Meu cérebro treinou já essa condição, mas chega uma determinada hora do dia que eu olho assim, a linha que estava aqui vem para cá, aquilo vai passar, eu estou muito cansada, então eu sinto quando deu minha hora de parou, né? Mas a história está ali, eu sinto quando essa hora chega. E eu durmo, eu sonho às vezes com a solução daquilo que estava travado, eu penso, então é isso, né? É só tudo isso. Entranhada, né? Os poros estão na história. E a leitora, Eliana? Livros que te seduziram, que te degolaram, que te regeneraram, que fizeram a noite virar dia. Você tem uma caminhada que quer falar de 1 ou 2 ou 3 obras que você... Não agora apenas, você já falou de Machado, de Lima, falamos de autorias que prezamos, mas ficcionistas, uma obra ou outra ficcional, que para ti, como escritora, é praticamente também uma referência, mas não necessariamente uma referência, algo que te chacoalhou, que te fez atrasar os compromissos, que banhou a sua caminhada. Pois então, eu acho que lá atrás, né, quando eu era adolescente, quando eu li 100 Anos de Solidão, é uma saga. E aí eu acho que tem um pouco de influência de eu ter escrito depois uma saga, não apenas 100 Anos de Solidão, mas depois eu li outras sagas, né? Mas 100 Anos de Solidão, ela me deu um sentido de continental. Eu falei, isso aqui né? Todo esse fantástico. Eu tenho esse fantástico, convivo. A Miriam Alves fala uma coisa muito interessante, né? Ela fala assim, a Miriam Alves é uma autora brasileira, uma das fundadoras do projeto chamado Cadernos Negros, e a Miriam ela fala assim, pois é, o que para muita gente é realismo mágico, para nós é só realismo, né? Então eu acho que eu olhei aquele realismo mágico e eu disse, nossa, mas eu tenho alguma coisa muito semelhante no meu dia a dia, né? na minha trajetória. Então aquilo ali me tirou, porque até aquele momento eu acho que eu vinha leitora de escola, né? Então a gente leu obras que não eram para a nossa faixa etária. A gente leu primeiro, por exemplo, Machado de Assis como se fosse um autor branco. Isso já muda completamente o enfoque do autor. Mas a gente leu numa época que não era, sei lá, você lê Machado de Assis quando você tem 11 anos. Como é que faz, né? Como é que faz? Desgosta, exatamente, desgosta. Então, quando eu li 100 Anos de Solidão, eu senti que eu li, pela primeira vez, algo que estava adequado com a minha faixa etária. E ali foi um ponto de virada, eu acho, para eu finalmente gostar de literatura, né? Tirar aquela obrigatoriedade, o castigo da escola, porque tudo que é dever de casa, né? É algo da ordem da obrigação, e tudo que é da ordem da obrigação você quer se livrar, né? Não foi algo que você escolheu, foi algo imposto. Então eu acho que 100 Anos de Solidão foi esse livro que fez eu sair dali, né?
sair dessa coisa da ordem da obrigação. E aí sim, achar os nossos autores e buscar prazer de ler. Meu pai colecionou livro na minha casa, para o meu pai, especialmente. Minha mãe era professora, por isso que no Brasil é o ensino fundamental, e meu pai é advogado. Mas, assim, meu pai é aquele cara da favela, e ele tinha na literatura um objeto de desejo. Então ele colecionava livros desde os 16 anos, né, dos 15 anos, ia na banca de jornal, comprava. Tivemos a casa inundada, então ele perdeu a biblioteca que ele colecionava desde sempre numa inundação, perdemos tudo. E sempre meu pai, eu não lembro de meu pai sem comprar um livro. Então ele colecionou capa dura, aquela coleção E o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e ele adorava esse livro. E ele tanto me perturbou que eu li O Tempo e o Vento, assim, todo. E aí eu achava que, falei, poxa, mais uma vez, né? Eu tenho alguma coisa aqui, mas não é isso, né? Eu tenho uma saga familiar, histórica, mas não é isso. Um dia eu vou escrever essa história. Então, acho que são dois momentos da vida de leitora que me fizeram mudar as referências. Muito bacana. O que é realismo fantástico? Quem qualifica como realismo fantástico ou realismo mágico? Como considera as forças invisíveis? Né? Que racionalismo apresenta como fantasioso algo que é tão comum no nosso cotidiano e que para alguns é espantoso? Não deixa de ser espantoso, né? Espantar é colocar os fantasmas para fora, mas é trançado no caminho da alimentação, no que nos rege. E como você hoje considera os desafios da escritora numa época onde, não sei se prevalece, predomina, mas é marcante a leitura rápida, a busca por textos que tenham mais slogans do que reflexões? O Baldwin, o pessoal sabe, né? Eu admiro muito o Baldwin. Tem um momento nos anos 50 que perguntam para ele o que ele acha daquela leva de literatura negra escrita nos Estados Unidos nos anos 50 e 60. E ele diz, é apresentada como exame, mas são muito mais sintomas da realidade do que propriamente exames da realidade. E a expectativa do público, né, também, se vacilar, ela rouba a sua autonomia. Então, não sei se você reflete sobre isso no dia a dia, que época estamos, para além da moda, você já citou esse termo, os anseios também, né, de uma, muitas aspas, representatividade que transforma o seu texto numa bandeira. Isso também não significa despolitizar o texto, não são correlatas, não são opostas. Como você reflete sobre isso no dia a dia? Nossa, muito, né? Muito, porque além de escritora, eu sou jornalista e roteirista. Então, mudar esses chapéus, né? Faz com que a gente tenha que pensar sobre isso. Eu tenho uma coluna num site chamado CL, e tenho uma coluna de vídeo agora há pouquíssimo tempo num outro site chamado Amado Mundo. Então eu sou uma pessoa que eu preciso profissionalmente estar conectada com o que está acontecendo no mundo, né? As questões da política, sociais e tal. E preciso estar nas redes sociais também, né? Por um lado eu gosto, porque é a ágora moderna, é ali, né? Onde estão as novas gerações, onde estão os leitores, as leitoras, estão as pessoas, as coisas estão acontecendo ali, alguns debates. Mas, por outro lado, é algo que drena o seu tempo, porque se você bobear, ficar ali passando feed uma manhã nesse negócio, drena o seu tempo, drena a sua energia, porque vai dando a raiva também de ver determinadas coisas e determinadas discussões que são muito profundas, muito complexas, muito importantes, sendo tratadas como slogan ou como, sei lá, nada, né? E na boca de pessoas que nunca pensaram criticamente sobre aquilo. Aquilo apareceu na frente dela, ela meia hora, eu acho que é isso. E ela se sente autorizada a fazer, às vezes, textos enormes ou falar sobre questões que são anos de estudo em universidades e por pessoas qualificadíssimas. Isso me assusta um pouco, né? A gente não precisa ter opinião sobre tudo o tempo todo. Por favor, abra mão de... Não cometa este crime de ter opinião sobre tudo. Isso
me irrita um pouco. E na hora de escrever ficção, literatura, eu preciso deixar a jornalista de lado, trancá-la num quartinho, preciso deixar a navegadora de redes sociais também de lado, trancar em outro quartinho, e assumir uma terceira pessoa que precisa contar aquela história da forma mais verdadeira possível, né, para ela. Sem pensar nessas questões mercadológicas e nessas questões de agradar ou não o público A, B, C ou D. É bem difícil, né? Porque a gente tem muitas pressões por muitos... E pressões que a gente cria pra gente mesmo, né? Às vezes não tem ninguém falando. A Toni Morrison falou uma vez uma coisa que eu registrei, né? Ela falou: eu preciso matar aquele homenzinho branco que fica aqui no meu cangote me dizendo que isso é certo, que isso é errado, que isso é isso, que é... Então a gente hoje tem que matar não só o homenzinho branco, mas um monte de gente, né? O homenzinho branco, o homenzinho preto, a mulherzinha não sei o que, a mulherzinha não sei o que lá. A gente tem que matar essas pessoas todas para conseguir produzir algo, né? Não sei se a gente sempre consegue, mas eu tento, com muito afinco. Eu tento com muito afinco. E uma forma de tentar com muito afinco é me submeter à crítica também, né? Eu dou meus livros, minha família lê, minha família é muito crítica. Nossa Senhora! Eu duvido que alguém consiga ser crítico comigo como sei lá, meu pai, meus irmãos, eles são críticos. Eles vão dizer, meu pai vai me dizer sem nenhum pudor: meu filho, isso aqui está muito ruim, isso aqui não é, eu acho que isso aqui não é assim. Isso é bacana, porque a gente precisa desse... E a gente é muito engraçado, tem um grupo da família, com todo mundo, né, no WhatsApp. Aí, às vezes, tem uma questão qualquer, e aí, concordamos ou não com isso? O que achamos disso? Né? E aí começa o debate, né? O que achamos disso? Mas é isso. Então, eu tenho o meu olhar, eu sei o que eu quero, mas eu preciso também saber de outros olhares, né? E confrontar esse meu olhar com os outros olhares. Aí eu tiro ali uma prova dos 9 e vamos ver, isso aqui eu acho que é legal, mas isso aqui eu acho que não, eu acho que... E vamos em frente, né? É isso. Mas eu penso muito sobre isso, sim, acho que temos que pensar, né? Não tem como não imaginar, porque senão, sei lá, o que a gente está fazendo, sabe? O que a gente está reproduzindo? O que a gente está... Por que escrever se não for pensando nessas questões todas? Muito obrigada, pessoal. Nesse domingo de friozinho, vocês vieram. Muito obrigado a vocês que vieram. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra. Vai ficar na minha memória. Um bom tempo. Tá lendo contigo. Obrigado, Helena. Valeu, gente. Até breve.